Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará, em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que todos os episódios são gravados de forma remota e por isso a qualidade do som pode não ser a que nós gostaríamos de entregar a você. Sim, é 2021 e a gente continua com o nosso estúdio remoto, porque, você sabe, a gente está aqui cumprindo os protocolos sanitários. E a nossa dica é para que você também faça isso para combatermos juntos a Covid-19. Eu vou começar aqui trazendo dados de uma pesquisa. Prepare-se, não sei se você está preparado, mas já estou anunciando, né? Uma pesquisa do Instituto Locomotiva para a Expedia aponta que 46% dos brasileiros se sentem ansiosos com a própria situação financeira. Ih, peguei você. Será que você não está nessa? Olha, 23% sentem uma tremedeira só de falar no assunto. E 21% nem abrem os boletos, minha gente. Guardam ali, vão arquivando tudo fechadinho, os extratos, enfim. Nesse episódio, a gente vai conversar aqui para tentar estimular a necessidade de ter um equilíbrio financeiro, né? 2021 não vai ser igual ao ano que passou. Vamos nesse papo? Nosso convidado de hoje é Head de Educação Financeira da XP, é especialista em psicologia do dinheiro e bem-estar financeiro. O colunista do InfoMoney, Tiago Godoy. Bem-vindo. Olá, Maísa e ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Olha, Tiago, eu poderia começar com várias perguntas. Inclusive, essa tremedeira aí, eu, de certa forma, tenho assim uma leve identificação. Mas vamos lá. O que é equilíbrio financeiro? Acho que eu comecei pela parte mais difícil, né? Não sei. O que é esse equilíbrio financeiro que todo mundo quer? O equilíbrio, a gente fala financeiro, né? Ele compõe um dos equilíbrios que a gente pode e deve buscar na vida. Eu tenho um trabalho já de alguns anos com a educação financeira, né? E a psicologia do dinheiro, principalmente, a gente enxerga esses desequilíbrios, que é o outro lado, né? O desequilíbrio financeiro em muitas pessoas, né? A gente tem aí hábitos financeiros inadequados, até crenças financeiras equivocadas, né? Que nos Por exemplo, Thiago? Olha, existe um estudo bem longo sobre crenças limitantes, né? E principalmente crenças limitantes sobre dinheiro. Nos estudos de psicologia do dinheiro são mapeadas mais de 70 crenças, que são agrupadas em 4 grupos. E nós, de certa forma, temos crenças em cada um desses 4 grupos. O que vai diferenciar cada pessoa é a quantidade de crenças que ela vai nutrir, a intensidade dessas crenças e o quanto essas crenças de fato atrapalham ela no dia a dia. Então a gente tem crenças de aversão ao dinheiro, que é uma crença bem negativa, quando a pessoa de fato atribui dinheiro a algo sujo, a algo ruim, quando a pessoa... O dinheiro não traz felicidade, entra aí também? Entra aí, o dinheiro não traz felicidade, quem tem muito dinheiro é corrupto ou fez alguma coisa ruim. Prefiro ser pobre e ser feliz do que ser rico e ser infeliz. Esse tipo de coisa que acaba afastando as pessoas de um pensamento mais positivo sobre ter dinheiro, né? Afinal de contas, é uma relação que acaba sendo de amor e ódio para muita gente, né? Então as pessoas acabam cultivando crenças e essas crenças são inconscientes, tá? Essa é a grande questão. Muitas das vezes a gente repete essas frases e não se dá conta que isso é bem profundo e impacta bastante na nossa tomada de decisão ou nos nossos hábitos financeiros, né? Então, são crenças de aversão ao dinheiro, são crenças de adoração ao dinheiro, que é um outro grupo também. Aquela síndrome de tio Patinhas. É quando a pessoa atribui toda a felicidade dela ao dinheiro, né? Então, ela tem uma crença, né? Muitas crenças de que ela só vai estar bem quando ela tiver muito dinheiro, ela só vai conseguir ser alguém na vida quando ela comprar tal coisa e ela só valoriza as coisas que são atreladas a dinheiro, só dá valor às pessoas que têm dinheiro. Então, isso acaba sendo também muito grave, porque ela
condiciona a felicidade dela a algo e que muitas vezes é intangível, tá? E também a gente vê bastante isso. A pessoa, ela até pode prosperar porque ela tem muito apego e muita adoração ao dinheiro, mas ela nunca fica satisfeita. Ela tem ali fundamentalmente uma necessidade de sempre ter mais, porque a felicidade dela está muito atrelada a ter dinheiro, né? E provavelmente aí ela vai entrar em desequilíbrio, que era o que você estava falando ali, e eu acabei te interrompendo, mas, né, parece que a adoração ela gera o desequilíbrio, né? Todas as crenças que você tem em demasia, elas vão gerar desequilíbrio, mesmo que elas pareçam boas a princípio. Eu vou te dar um exemplo. Existe um outro grupo de crenças, que é o grupo de crenças de vigilância do dinheiro. Como é isso? A vigilância do dinheiro, aparentemente, ela é muito positiva, porque quem tem crenças de vigilância do dinheiro acaba fazendo um controle muito correto do seu dinheiro, acompanhando o seu orçamento, sendo aquela pessoa bem... Mas aí bem... entra o pão duro aí, né? Entra o pão duro, entra a pessoa que não vive o momento, né? Que segura muito dinheiro, que não sabe aproveitar a vida, que também fica muito ansiosa. Essa pessoa que controla demais, não só o dinheiro, né? A pessoa que tem a ilusão do controle, né? Porque é uma ilusão. A gente tem um controle limitado sobre as coisas, né? Então, a pessoa que tem essa necessidade de controle de uma forma geral, ela tem muita ansiedade, porque a sensação que ela tem é que ela nunca vai conseguir estar segura o suficiente, né? Então, mesmo, por exemplo, essas crenças de vigilância, elas são prejudiciais se a pessoa cultiva muito, né? E o último grupo de crenças, dos 4 que eu falei, né, é o grupo de crenças de status do dinheiro, que é uma espécie de necessidade muito grande que algumas pessoas têm de mostrar um padrão de vida que de fato elas não têm, né? Ela sempre está querendo aparentar para o outro uma condição financeira, e aí são sensações de autoestima que ela precisa, né? Ter ali um reconhecimento, mostrar alguma coisa para o outro. Então, também tem bastante crenças de status do dinheiro. E quem não está em nenhum desses grupos aí, hein, Thiago, é que tá de boa. Olha, eu queria dizer que tem pessoas que não estão em nenhum desses grupos. Na verdade, como eu falei no início, todos nós temos algumas crenças assim, porque de fato uma crença, ela acaba sendo algo que a gente aprende, né? A gente vê, a gente adquire, principalmente num processo que na psicologia do dinheiro é chamada de socialização econômica, que é nossos primeiros 7 anos de vida, onde a gente não só desenvolve nossas crenças financeiras com bastante intensidade, mas também as nossas crenças gerais, né? Então a gente tem essas crenças que são hereditárias, que vieram mesmo do nosso núcleo familiar, do nosso sistema familiar. Os nossos pais aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles, e por aí vai. Então elas acabam vindo de forma familiar. Nós temos as crenças que são sociais, que vêm da sociedade como um todo, da mídia, dos meios de comunicação, de um contexto mais amplo. E nós temos também as crenças pessoais, que são um reforço dessas crenças. É quando você, por exemplo, acredita que ter dinheiro é muito difícil, e em algum momento você, na sua vida adulta, perde o emprego, e aí você acaba reforçando uma crença que você adquiriu lá atrás. Mas o ponto, acho que, essencial nisso tudo, é que é um processo. Todos nós temos algumas crenças assim. Nós não vamos escapar muito de ter essas crenças, e o primeiro passo é a gente ter consciência dessas crenças e tentar não reproduzir quando a gente escuta isso, quando a gente percebe que a gente está reforçando uma crença que, no fundo, é negativa, né? Então, você falou aí várias coisas que a gente poderia aqui passar horas conversando, mas uma que me pegou foi isso dos primeiros 7 anos de vida, né? E que a gente não atenta para isso, né? Às vezes aquela primeira mesadinha ali, ninguém leva isso como uma parte de educação financeira. A partir desse ano, as escolas, né, têm que lidar com esse tema também. Qual é a principal dificuldade que você enxerga para a gente ter e para a gente dar educação financeira? Tem contextos que são caminhos, né, que são distintos. Nas escolas, foi até um trabalho que eu desenvolvi por muito tempo quando eu estive na Estratégia Nacional de Educação Financeira,
A gente desenvolveu esses materiais nas escolas, né, em parceria com o Banco Mundial, que foram avaliados posteriormente, acabaram sendo esse material que subsidiou aí o que foi construído pela BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é onde foi incluída a educação financeira aí como tema transversal, está entre os 14 temas transversais da base. Esse trabalho nas escolas, ele tem desafios, como é o desafio da educação no Brasil, né? Mas o que a gente percebeu, principalmente na educação financeira, é a conexão do professor com o tema. A gente, de fato, precisa levar ao professor a importância de desenvolver a educação financeira com seus alunos. E para que isso aconteça, o professor tem que ver o valor da educação financeira para a vida dele, né? Então, infelizmente... Na verdade, ele teria que passar por uma educação financeira, né? Partindo aí dessas crenças que foi, talvez, acumulando ao longo dos anos, né? Exatamente. Que ninguém ensina o que não sabe, né? O que não aplica. Então, tem um processo aí cultural mesmo da gente levar isso de forma mais objetiva até para o professor, mostrar... E funciona, tá? Da minha experiência, né? Tive... rodando aí o Brasil com isso, quando a gente consegue levar isso com qualidade para a Secretaria de Educação, para a escola, para o contexto ali da Secretaria, o professor enxerga esse valor e acaba tomando gosto ali pela educação financeira, porque ele mesmo vai aplicar na sua vida, né, no cotidiano. E todo mundo, né, lida com o dinheiro durante a vida. Se a gente não aprende a lidar com ele da melhor forma possível, a gente está negligenciando uma coisa que faz parte das nossas decisões diárias. Então, esse processo ele é importantíssimo para ser desenvolvido na escola e ele tem um engajamento muito grande por parte dos professores e o material é bem construído. Eu acredito que ele vai ser, né, sempre aprimorado, mas a criança, o jovem, né, com um bom material e uma boa estrutura, um professor que sabe lidar com o tema, ele vai muito bem com o conteúdo. Inclusive, a gente conseguiu medir nesses programas, né, junto com o Banco Mundial, os programas da ENEF, ele faz sentido, né? O aluno aprende no ensino fundamental, ele aprende no ensino médio, ele inclusive aplica na sua vida adulta. A gente acompanhou esses alunos de um projeto piloto de 2010, 2011 e 2019, né, ano passado, ano retrasado, a gente fez o acompanhamento, o estudo longitudinal dos resultados com esses mais de 20 mil jovens que passaram pelo programa. Para ficar assim bem mais visível, né? Cita algo prático assim que vai para a sala de aula para a gente entender de fato como é que é isso aplicado. O jovem ele consegue, no ensino médio, por exemplo, entender a importância dos juros compostos no longo prazo. Ou seja, ele consegue entender que se ele poupar com regularidade, se ele construir um hábito de poupança, né, de poupar e investir, ele vai, num médio, longo prazo, conseguir multiplicar esse seu patrimônio, se ele tem consistência nisso. O jovem consegue entender, ele conseguiu nos programas, que, por exemplo, ele tem que pesquisar sobre o crédito quando ele vai tomar algum crédito. A taxa de juros é importante que ele saiba quando ele vai pedir um empréstimo, ou quando ele vai usar o cartão de crédito, ou quando ele vai no supermercado, ele comparar preços, né, ele fazer uma lista de supermercado. Então, tem coisas práticas e diárias que, né, um jovem consegue aprender e aplicar na sua vida, inclusive traz para dentro de casa. A gente conseguiu identificar que ele da escola levou para os pais e começou a falar sobre economizar energia, economizar água, fazer poupar, construir uma reserva de emergência, esse tipo de coisa. Então, esse processo na escola é muito importante. Porque não é uma tarefa individual, não é? Na casa, todo mundo tem que estar envolvido, tem que ser um processo coletivo, né? Cada um tem que participar, é um processo. É um processo que é construído em família, o jovem traz para dentro de casa e muitas vezes os pais não têm, né, educação financeira e acabam também aprendendo com os filhos. E tem um processo dos pais com os filhos também, né? Que eu falei de 2 movimentos, um na escola e o outro em casa. E os pais às vezes, né, me perguntam sobre essa educação financeira dos seus filhos, sobre técnicas, sobre metodologias, e claro, tem muita coisa bacana para ser feita, que funciona, mas o mais importante, né, para quem está começando, para falar na educação financeira em família, é falar sobre dinheiro de forma leve em casa, é tirar esse tabu da frente e falar de dinheiro,
quando vai fazer uma viagem, planejar a viagem junto com os filhos, né? Quando as contas estão apertando, mostrar a situação para os filhos. O que é o lado ruim que os pais eu vejo que os pais têm feito em casa é não envolver os filhos nas questões financeiras. Por exemplo, comprar coisas caras para eles, mesmo sem ter condições. Não dizer para eles que que não têm condições para comprar tais coisas, ou que estão fazendo um investimento para o longo prazo, que vão ter que segurar o orçamento. Então, isso é muito prejudicial, né? Mas a gente... Inclusive, esses dados poucos, né, que eu citei aqui ainda há pouco sobre essa pesquisa, inclusive que você era uma das fontes, né, para falar sobre essa pesquisa, a gente está no Janeiro Branco, uma campanha brasileira que teve início em 2014 que busca chamar atenção para a saúde mental, né? Queria saber como é que você percebe que os problemas financeiros impactam na nossa saúde mental, porque você falou aí, né, do provedor, às vezes, que não diz que está em dificuldade financeira e que isso vai acumulando e que a pessoa está sozinha ali com aquilo, né? Às vezes chega num ápice, né? Exatamente. Esse é um assunto essencial. Eu, desde quando terminei na época, inclusive, do meu mestrado, eu acabei aprofundando muito nesse tema da psicologia do dinheiro, porque eu estudei famílias endividadas no Brasil. Fiz uma pesquisa bem extensa sobre endividamento, e aí eu entendi o quão prejudicial pode ser o endividamento, por exemplo, para a saúde mental das pessoas. E então, como eu falei bastante sobre psicologia aqui, do dinheiro, a saúde financeira, ela impacta diretamente a saúde mental. A correlação é totalmente direta, e não só a saúde... Casais se separam, né, por causa da falta de dinheiro, às vezes, né? Tem uma pesquisa da Wells Fargo, que é um banco nos Estados Unidos, que identifica que as brigas por dinheiro são a maior causa de divórcio, né? Então, a principal razão para os casais se separarem é a questão financeira, e não necessariamente pela falta de dinheiro, mas sim pela falta de comunicação em relação ao dinheiro, né? E isso vem de vários fatores culturais, né? Você mesmo falou uma palavra interessante, que é o provedor, né? A gente ainda tem também essa responsabilização de um ente da família, por isso, que acaba tomando essa responsabilidade, e não falando, não compartilhando a situação financeira em casa, ou né, na verdade, controlando demais a questão financeira, por ser a única pessoa que tem ali um rendimento dentro de casa. Então a gente vê ainda, né, por conta do machismo, o homem como na grande maioria das vezes, o homem tendo esse protagonismo, mas também, por outro lado, sendo essa pessoa que tem o controle do dinheiro, e acontecem muitas brigas em casal por essa falta de comunicação e alinhamento de expectativas. Então, o endividamento, os problemas financeiros, de forma geral, mesmo para quem não está endividado, né, o dinheiro, de forma geral, ele gera, se a pessoa não se atenta, ela gera bastante ansiedade financeira, e a gente identificou nessa pesquisa, né, quase 80% do Brasil, né, dos brasileiros adultos, têm ansiedade financeira. Como é que se manifesta mesmo? Eu falei ali em tremedeira, né? E isso de nem abrir os boletos, de não conferir nada, né? O que é mais grave, assim? O que você tem visto por aí? O mais grave é o que a gente fala... Eu tô rindo, mas é de nervoso. Não, mas assim, realmente, a gente tem que levar de forma leve, né? Eu acho que quando a gente também fica muito alarmista nos dados, as pessoas acabam se afastando do tema. A gente tem que falar disso de uma forma boa, de uma forma leve, porque é mais fácil do que as pessoas pensam mudar o jogo, virar o jogo, né? E eu sempre falo isso. Basta um movimento, mas esse movimento toma uma energia e tem que abrir um pouco a cabeça para esse tema, né? Então, a gente está falando aqui das consequências, né, que são muitas vezes ruins, mas existe a solução, né? Então, a ansiedade financeira, ela pode ser mais leve da pessoa, por exemplo, né, isso é mais clássico, a pessoa, por exemplo, ficar preocupada com o dinheiro e a produtividade dela cair no trabalho, porque ela está ali, né, no que a gente chama de presenteísmo, né, preocupada, presente no trabalho, mas preocupada, né, com questões externas, e acaba não produzindo.
até, por exemplo, né, insônia, a pessoa não dorme, o que prejudica a qualidade de vida dela geral, prejudica, né, ela no trabalho, nas relações familiares. Aí já vai, depois disso, para um estresse mais profundo, né? Ela pode ter, de fato, uma irritabilidade muito alta, né, um nervosismo muito alto, tremedeira, sudorese, né? Ela pode ir para uma depressão, ela pode ir para um quadro mais grave de saúde mental, ela pode ir para a fobia financeira, né, com muita facilidade, que a fobia financeira é quando a pessoa, de fato, negligencia toda a questão financeira dela, ela não abre boleto, ela não olha a fatura do cartão de crédito, ela não sabe se ela está devendo e quanto ela está devendo. Às vezes ela está devendo, ela sabe, mas ela deixa aquilo ali ir infinitamente, porque ela tem medo de encarar essa realidade e vai para um nível patológico, né, Maísa? Esse é o ponto, que a gente tem que falar desse assunto e trabalhar esse assunto, não pode ser um tabu. E a gente tem que falar de saúde mental e tem que falar de saúde financeira, né? Não tem, então, uma receita, tipo um remedinho, uma pílula mágica que a pessoa toma e a partir de hoje ela vai resolver, não é isso? Tem um processo que funciona. E esse processo começa com a pessoa encarar a realidade, né? Entender que ela tem um problema. É como uma pessoa que tem um problema com álcool, com drogas, com, né, jogo, né, vícios. É um processo parecido, ela tem que encarar esse problema, ela tem que entender que isso é um problema na vida dela, que ela tem que agir, né? Se ela está num nível patológico, se ela está com um quadro de saúde mental agravado, isso pode evoluir para questões muito profundas e tem estudos que correlacionam, né, o endividamento, por exemplo, a problemas muito mais profundos de saúde mental. Então, quanto antes ela identificar esse problema e encarar esse problema de frente, melhor, né? Porque os níveis de ansiedade financeira são muito altos. Tem um outro estudo que foi desenvolvido pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que mostrou que lá na Inglaterra quase metade da população tem alta ansiedade financeira, por exemplo. A gente está falando de questões aqui que afetam muitas pessoas, né? E na prática, a pessoa acaba não conseguindo lidar com as questões cotidianas do dinheiro, se sente culpada, se sente ansiosa, né, fica ali realmente complicando mais ainda a situação dela, né, e a gente quer, né, ajudar as pessoas a mudar esse quadro, né, porque, afinal de contas, lidar com as finanças tem que ser algo menos penoso, né. Você acha que a pandemia deixou lições até aqui, né? Porque 2020, nossa, que ano difícil, né? Eu conversei com, dezenas de pessoas incríveis. A gente falou recentemente, inclusive, da economia afetiva, né? A gente falou da necessidade do autocuidado. Então, em termos da saúde financeira, o que ficou aí de lição até aqui, né? Claro, a lição principal de 2020 foi a necessidade da construção de uma reserva de emergência ou de um colchão de segurança, né? Que é um recurso que você precisa construir para uma emergência. É um valor que você possa viver pelo menos 6 meses, mas o ideal é 1 ano, com um padrão de vida mínimo, né? Claro, você vai ter que readequar, mas que você possa garantir ali a continuidade do seu padrão de vida mais simples, se acontecer algum imprevisto mais grave. Eu vou falar uma coisa que a maioria das pessoas falam quando a gente diz isso: você tem que construir uma reserva. A pergunta é, como é que você constrói uma reserva se você não tem nem o básico para viver hoje? Se você está endividado, né, se o seu dinheiro está negativo, se o saldo está negativo e você não está conseguindo pagar, você tem que organizar as suas finanças para pagar, né? E aí, né, como faz isso? A gente está numa tática de guerra, né, uma tática de sobrevivência. Então, de fato, você encarar que isso é um problema e fazer um plano para sair dele, né? Se a pessoa está, né, com os gastos acima do que ela recebe, aí ela tem que pensar como ela pode reduzir esses gastos, né? Ou como ela pode aumentar a sua renda, né? E eu tenho visto, né, com tanta gente que a gente acaba se comunicando, eu também percebi um movimento de pessoas, por exemplo, que perderam o emprego e se reinventaram, né? E conseguiram, por exemplo, né, a pessoa trabalha como padeira na padaria, ela perdeu o emprego, ela começou a fazer pão em casa e vender. A pessoa, né, trabalhava num salão de beleza, ela perdeu o emprego, ela começou a fazer
né, com a clientela que ela já foi construindo. Acho que o principal é você encarar isso e traçar um plano para dar a volta por cima, né? Não é simples, não é fácil, não é de um dia para o outro, cada caso é um caso, mas tem que fazer esse plano e reconhecer que você tem, né, um problema ali, né, e encarar esse problema. No início é difícil, né? No início é mais difícil, mas a cada pequeno passo que você der, cada pequena conquista, você vai construir, né, uma relação de autoconfiança maior com você mesmo, com as suas finanças e uma relação mais saudável com esse caminho que você deve construir. Até chegar nesse estágio de poder ter aí este colchão. Sim, esse colchão, o que acontece muitas das vezes é que a gente não foi educado para isso, não foi orientado para isso. E as pessoas não poupam, né? Não são orientadas a pouparem. E eu já vi gente de todas as faixas de renda que não poupa, né? Então não é só uma questão de não ter uma renda que permita poupar. Acho que é mais mudar um pouco a cabeça e poupar como prioridade, investir como prioridade. Eu sempre falo do seu investimento da conta do futuro. Eu falo da conta do futuro bastante, que você tem contas que você paga todos os meses, né? A água, a internet, a luz, o aluguel, se você mora de aluguel, a escola do seu filho, se você paga a escola para o seu filho. Você tem uma série de contas, de boletos, né? Como a gente fala. Uhum. Tem que ter o boleto de você mesma no futuro, né? O boleto da Maísa no futuro é um dinheiro que todos os meses você vai... eu sou cara, eu tenho que economizar muito. Tem que pagar esse boleto, Maísa. Tem que fazer esse dinheiro todos os meses render na frente. Tem uma historinha e eu acho que entra aqui no... Eu não sei qual que entra dessas crenças aqui, né? Não sei se é status do dinheiro, mas diz assim, eu mereço, então eu vou me dar determinado presente, né? Mas eu queria que você dissesse assim, o que faz com que pessoas que têm uma situação parecida, né, de dinheiro, digamos que elas têm X sacolinhas de dinheiro, cada uma delas, igualmente, né? Mas elas estão em níveis de bem-estar financeiro diferentes, distintos, né? Por que isso exatamente? Aí, acho que a gente volta lá para o tal desequilíbrio, né, do início. Existe uma coisa que a gente também acaba culturalmente aprendendo, que eu chamo de conto de fadas da classe média, ou armadilha do padrão de vida, que quando a gente acompanha os nossos gastos à medida que a gente vai aumentando a nossa renda. Então, a pessoa começa a sua vida e tem uma renda X e ela tem um gasto X. Depois ela vai crescendo, estuda, trabalha, corre atrás e aumenta a sua renda, né? Uma promoção no emprego, ela amplia seu rendimento e ela começa a ganhar 2x. E ela começa a gastar 2x, porque ela passa a comprar uma roupa que ela não comprava, ela passa a ir num restaurante que ela não ia, ela passa a fazer uma viagem que ela sempre quis e não podia. E tudo bem ela querer coisas, sonhar coisas e realizar essas coisas. É para isso que a educação financeira existe. Mas o que não é legal é quando ela tem a sua renda sendo toda gasta, porque ela vai aumentar o seu padrão de vida à medida que a renda dela aumenta. Então isso é uma ilusão, porque o carro fica mais caro, o IPVA fica mais caro, a manutenção fica mais cara. E porque tem outro carro mais caro que depois ela vai querer aquele outro mais caro. Sempre vai ter um carro mais caro, sempre vai ter uma coisa nova, um brinquedo para o seu filho que é mais caro, de última geração, que ele vai querer, que o amigo da escola dele tem também, ele quer. Então, assim, é uma questão de limite que a gente tem que se impor. E não adianta culpar a sua vizinha, culpar o seu chefe, culpar a sua esposa, culpar o seu marido, culpar o seu filho. Não adianta nada você culpar alguém. Você se coloca nessa armadilha do padrão de vida porque você quer. E isso é uma coisa da autorresponsabilidade que não é negociável. Essa é uma das coisas que a gente consegue controlar. É determinar como que a gente vai trabalhar com o nosso dinheiro hoje e no futuro. Você falou aí do você quer, né? Eu lembrei daquela propaganda muito antiga, você não tinha nem nascido, eu acho, que é compre batom, compre batom. Obrigado por essa parte, mas eu me lembro dessa propaganda. Você não ficava com vontade que alguém comprasse aquele chocolate para você? Pô, a gente não está falando aqui em relação à marca, mas a gente está falando sobre
né? Eu preciso daquilo para ser feliz. Sim, e a gente voltou pro... Aquilo, inclusive, hoje em dia seria bem discutido, né? Porque era quase uma hipnose, né? E uma criança, imagina uma criança de 6, 7 anos, né? Além de estimular a comer chocolate, açúcar, você tá querendo... A sorte que o batom é barato, né? Era baratinho e tudo mais, mas não faz bem pra saúde comer muito chocolate na infância, né? Da cárie. Mas eu entendo muito bem o seu argumento e é exatamente isso. Assim, o limite, ele tem que ser imposto, né? Primeiro da pessoa para ela mesma, né? Eu vejo pessoas que tinham hábitos de consumo completamente discrepantes e compulsivos até, que tiveram que se reerguer, que dar a volta por cima e conseguiram. Então, se elas conseguiram, acho que todas as pessoas conseguem, né? E se você, de fato, não tem controle sobre os seus gastos, as coisas que você compra, ou você quer dar tudo que o seu filho te pede, o erro está em você. Mesmo que você se justifique e fale, mas é porque eu não tive isso, na minha infância eu tive muitas limitações, e agora eu posso pagar, eu vou comprar. Você pode comprar coisas para o seu filho que você não teve. O erro está em você querer comprar tudo que ele quer. O erro está em você querer comprar tudo que você pode. Você não pode comprar tudo que você pode. Se a sua renda se a sua renda é X, você tem que gastar menos de X para você colocar o seu 20%, 30% de X lá para o futuro. E tenho certeza que seu filho vai te agradecer muito se você hoje, desde o início, fizer um investimento para ele, mês a mês, para o longo prazo. Você e o seu filho vão agradecer isso, porque quando ele for para a faculdade, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, mas tem vários exemplos, mas quando seu filho for para a faculdade, por exemplo, você não vai ter que tirar do seu bolso R$2.000, R$3.000 lá no futuro para pagar para ele essa faculdade. Você já vai ter um recurso que você, inclusive, pode pagar a faculdade à vista e negociar um valor muito interessante nesse preço à vista, né? Eu já vi casos da pessoa pagar metade do valor integral da faculdade porque tinha o dinheiro em mãos, né? Uhum. Aquele colchão que você falou ali não é para a pessoa pegar e deixar o dinheiro no colchão como no passado se fazia, né? Aí queria já que você... Sim, por favor. Tem que investir. Tem que investir. Acima da inflação, tem que investir. Não é poupança também, porque rende abaixo do CDI. Tem que investir. Quando você fala poupar, é um poupar no sentido de já poupar pensar em investimentos. Eu queria já que você falasse assim, nas metas financeiras. Todo mundo, né, começando o ano, aí pensa nisso. Bom, imagino que você vai dizer que a pessoa já deveria ter traçado. Mas assim, para a gente finalizar esse papo, trazendo isso, assim, compartilhe com a gente o que seriam assim, orientações para a gente ir lá para aquele começo, para o equilíbrio financeiro, em busca de ter uma segurança financeira nesse 2021, que promete ser um ano difícil também, né? Sim. Ainda, né, temos alguns meses, não sabemos quantos, para uma retomada, para uma melhoria. Mesmo quem não fez nenhum planejamento, é o que eu sempre digo, nunca é tarde, tem que começar, mas tem que começar hoje, né? E aí vai depender bastante da situação atual da pessoa, né? Como eu falei no início, assim, se a pessoa está endividada, ela tem que entender qual que é a dívida dela, ela tem que encarar isso, esse é o primeiro passo. Está endividada? Quanto que é a dívida? Qual é o valor? Quantas dívidas você tem? Tem que anotar, tem que saber exatamente quantas dívidas, o valor de cada dívida, quanto está pagando de juros na dívida, tem que ligar lá para o credor, para quem você deve, e entender qual que é a situação, e tem que negociar essa dívida. Negociar ela, abrindo o jogo. E realmente, hoje você tem credores que, dependendo da situação, negocia bem abaixo, você consegue quitar isso, tirar isso da sua cabeça, resolver essa situação e partir para frente, sem dívida, porque dívida é péssimo. E muita gente não sabe que os credores estão dispostos a negociar. Você não precisa pagar tudo que você deve. Você pode ir lá e falar, olha, não tenho esse dinheiro, não vou ter, vou pagar o quanto eu posso. E aí, claro, vai depender da sua negociação, tá? Então aí é uma questão de negociar a dívida, a gente faz, né, orienta bastante as pessoas para isso. Então, para o endividado, esse é o passo. A pessoa não está endividada mais, solucionou a dívida ou não tem dívida, qual que é o raio-x financeiro dela, né? Como é que está a situação, né? Encarar de novo as finanças e ver, olha, meu rendimento mensal é esse. Se a pessoa tem reserva, ela tem que olhar quanto que ela tem de reserva, mas entender quanto que ela tem disponível por mês e quais são os custos que ela tem.
tem que olhar exatamente quanto você está gastando no seu aluguel, se você paga aluguel, se você financia alguma coisa, imóvel, automóvel, quanto que você gasta exatamente de alimentação. Tem que entender todo centavo que sai do seu bolso. Não tem escapatória. E quando as pessoas vêm dizer para mim que não consigo, isso é muito chato, eu falo, chato é ficar endividado, chato é ficar devendo, chato é ficar sem dormir porque está com problema financeiro. Então, começa hoje, encara seu dinheiro, pelo amor de Deus, e olha o seu orçamento, quanto você está gastando. Está gastando tudo que ganha, você está errado. As pessoas vêm para mim e falam assim, eu não tenho problema com finanças não, porque eu só gasto o que eu ganho. Eu já falo, olha, se você gasta o que você ganha, você está no precipício. Você tropeça, você já caiu, já acabou. Nossa, como você é duro, Thiago. Eu não sou duro, eu sou realista. Porque eu trabalho com isso há muito tempo e eu sei direitinho o que acontece e eu tô aqui para ajudar. Eu sei como a gente pode melhorar isso, mas eu sempre falo, a pessoa tem que ter essa consciência, porque ninguém vai ajudar você se você ficar vitimista, se você ficar se vitimizando. Você tem que dar esse passo e se abrir para esse novo caminho. A educação financeira ela é maravilhosa, ela promove a reconstrução da vida das pessoas, a prosperidade. É disso que eu estou falando, de prosperidade, de você conquistar seus sonhos, de você ter uma vida muito boa. Mas se você ainda não começou, precisa encarar de verdade isso, colocar isso no seu cotidiano, na sua vida, olhar sua situação atual, desenhar um plano e também, para não dizer que eu sou duro demais, tem também que se aceitar, né? Que também entender que não vai conseguir implementar o plano perfeitamente. A vida é dinâmica, a gente tem altos e baixos, a gente vai sair da dieta, vamos dizer assim, né? A questão principal não é sair da dieta, a questão é não voltar, né? A gente ir e realmente executar esse plano da melhor forma possível. É uma tática, né, extrema, é uma tática para você realmente passar por um período de privação, né, um período mais difícil, mas com a visão de que quando você conseguir passar por isso, você vai estar em outro patamar, não só financeiro, mas muito mais importante do que isso, um patamar individual de mais autoconfiança, né, de uma formação de hábitos mais saudáveis, de uma formação pessoal para enfrentar desafios muito maior. E aí, para fechar, é um aprendizado que você vai tomar para toda a vida, que vai certamente te manter, né, em linha para uma vida muito melhor, muito mais positiva, muito mais próspera financeiramente. E quem sabe até podendo ajudar os demais, não é? Porque a gente viu a solidariedade como algo fundamental, né? Para nós, para os outros. Então, se você pode, quem sabe esse seu colchão abriga outros, né? Exatamente. É o que a gente vê bastante também com pessoas que passaram por um processo de aprendizado e deram a volta por cima, essa vontade delas de realmente trazer esse conhecimento para as outras pessoas e ajudar as outras pessoas. E é um pouco que também eu vivi também, e vi muitas pessoas nessa linha de frente aí com essa questão financeira. E é isso, quando a gente também se põe a serviço do outro e ajuda as pessoas, né, com o que elas precisam, a gente volta, a prosperidade volta pra gente, né? A gente emana isso e isso certamente é algo que a gente vai colher, né, com bastante qualidade. A gente planta o que a gente colhe, então vamos plantar e vamos começar hoje a plantar coisas boas. Thiago Godoy, muito obrigada por esse papo aqui com a gente, que a lição, né, vamos fazer a lição de casa. Vamos sim, eu agradeço bastante o convite, foi um prazer participar e tenho certeza que é mais fácil do que vocês pensam. Tem que dar o primeiro passo, mas o segundo, o terceiro, o quarto, eles vão com muito mais facilidade. Pois eu retiro o que eu disse. Você, nesse momento, não é o Thiago Godoy duríssimo que eu falei ainda há pouco. Muito obrigada. Obrigado a você, Maísa. Um abraço. E assim, gente, vamos encerrando esse episódio de hoje do Papo Saúde, né? O podcast da Unimed Ceará com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar financeiro também, claro. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal, a que gostaríamos de entregar a você.
cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima!